Olá, pessoal do YouTube, nosso canal Organizadamente. Eu sou Deise Amorim, psicóloga. Fábio, Olá, eu sou Fábio Stavarengo, psicólogo. Hoje traremos um tema muito legal, né? Medo de mudança. Você que tem medo de mudança, medo de julgamento, a psicologia explicará hoje através do mito da caverna de Platão. muito bem. O que seria, Fábio, o mito da caverna? Bom, Platão, uma das suas alegorias, né, é um mito, né, uma história que ele criou e é atual até hoje, né, Deise? Vivemos na atualidade, né? Olha quantos séculos, né, já perpetua. Vamos lá, fazer um compilado dessa história, né? Fazer o Platão, então ele descreveu uma família, né? Pessoas que moravam dentro de uma caverna, onde eles nasceram na caverna. E a única coisa que eles conheciam é a caverna. Ficavam todos sentados de frente a uma parede, acorrentados e olhando de frente para uma parede. Onde de trás tinha um fogo, uma fogueira que faziam sombras que vinham de fora. E é a única coisa que eles poderiam ver e podiam ver sombras. E ele passava o tempo, olhavam, e já começou até o especialista em sombras, né? Porque escutava um barulho, um trovão, e mudava a sombra. Então, toda vez que tinha uma sombra, muda o trovão. E eles viviam ali, naquela vida que estava bom para eles, sentados, produzindo a mesma coisa, vivendo como robozinhos, né? E tinha um sujeitinho da turma, né, uma pessoinha lá, que ele começou a se sentir incomodado. Ele falou: não é possível que o mundo é só isso, não é possível que programar o que eu tenho que fazer. E ele incomodado, um dia ele coçando, ele conseguiu tirar aquelas correntes, algema, e viu que tinha uma luz. Uma luz. Ele foi procurar de curioso, né? O chamado sempre o curioso, o chato, que pergunta muito, né, na nossa sociedade, né, o que questiona, né? E ele olhou e foi subindo aquela luz, escalando, e ele se ralava, caía, subia, ele falou: não vou lá. Então, uma hora ele conseguiu sair daquela caverna e uma forte luz, né, o cegou, ele não conseguia enxergar, se fosse cegou momentaneamente, e era aquele, o sol que ele nunca tinha visto. E ele sentindo os pés pisando em coisa diferente, porque eram gramas. Até que ele foi olhando e ele ficou espantado, admirado com tanta beleza. E olhou, começou a andar, árvores, folhas, sol. Ficou mal, ele falou: nossa, o mundo tem mais, eu sabia. Eu não poderia viver só aquilo. Ninguém poderia ter programado meu destino, meu futuro. E ele desceu. Ele desceu para a caverna por quê? Porque tão bondoso, ele falou: eu preciso despertar meus amigos, minha família. Preciso despertar. E ele desceu na caverna. Quando chegou, ele falou: pessoal, tem mais coisas para ver, não é só isso, precisamos ir embora. Com a sociedade deles já instalada, fixada, como se fosse dogmas, olharam e ainda falaram: olha o louquinho, está todo machucado, falando que tem mais coisa. O diferente para eles não era o certo era a vida programada, né? Então tiramos essa alegoria da caverna para o dia de hoje. Quantas pessoas estão presas no seu cotidiano, fazendo o que não gosta todo dia, aturando o que não gosta todo dia, né? Com medo de mudanças, né? Porque medo de desafio, medo de julgamento. Se eu mudar, se eu for outra coisa, se eu exercer outra coisa, se eu falar que eu não gosto disso, para minha família que colocou que isso era certo, é de tudo que é gosto. Quantas pessoas estão presas nessa caverna de Platão, infelizes, e não tiveram a coragem de tirar as algemas de ferro e sair para o mundo, Daisy? Exato, Fábio. Enquanto movimento de manada, né? Vou ficar aqui preso porque não é confortável, não é gostoso, mas é o que eu estou acostumado. E não se movimenta, não decide, não busca novos caminhos, não muda o repertório. E o mito da caverna é bem interessante porque faz com que a pessoa pense sobre a própria forma de pensar nas suas atitudes, nos seus pensamentos, na sua tomada de decisão, né, nas necessidades de resolução de situações da vida. E isso faz com que você pare para pensar, realmente, eu preciso ficar nessa situação que eu estou? Será que não está na hora de pensar em novos caminhos, em novas possibilidades, recalcular a rota ali da minha vida, das coisas que eu preciso, tirar as minhas pendências, né? Resolver o que eu preciso resolver, ou aquilo que me traz um desconforto, o quanto é importante eu chegar e tomar decisões. Preciso ser o Sim, menino que saiu para ver o mundo. Eu preciso abrir a visão de mundo. O mito da caverna tem vida,
a pensar sobre essas questões, né? Que olhamos muito de forma muito focada, delimitada em um determinado ponto, determinado assunto, determinada condição. A gente não abre o leque, muitas vezes a gente não se permite abrir esse leque. Né? Porque é assim, porque as coisas ficam assim, estão acontecendo desse jeito e tal. E nisso a pessoa perde tempo, ela perde possibilidades, ela deixa de olhar ou novas formas, né, de bem-estar. Ela está Sim. prisioneira, acorrentada, encarcerada emocionalmente dentro daquele contexto. Então, o mito da caverna é: saia desse encarceramento, tire, saia, se desacorrente, se Prisão permita sem muro. transformar. Exato. Quando as pessoas estão presas em prisões sem muros e questionam, minha vida está chata, preciso chegar à sexta-feira para eu ficar feliz, preciso do seu emprego. O que fazemos? Largamos? Não, mas eu preciso saber o que me incomoda. Nossa, estou Isso. melancólico, estou depressivo, estou... Sim, sua vida está chata. Se você não está feliz no relacionamento, no serviço, na sua casa, como você vai ter felicidade, Daisy? Não é mais fácil eu começar a sair dessa caverna, ver o que colocou, por que eu estou aqui? Esse emprego eu escolhi ou foi acontecendo? Esse curso que eu estou fazendo, eu que quis ou projetaram para mim? Minha família projetou. Esse casamento, eu casei mesmo porque eu escolhi casar, eu tive o tempo certo, ou nos casar ou namorar, ou eu achei que a sociedade era assim, que todo mundo precisava fazer isso. E o mito da caverna coloca isso: a partir do momento que nós saímos da onde está nos incomodando, nós ganhamos a liberdade, nós olhamos o mundo. Né? Nós temos a possibilidade de fugir, que não tem muro essa prisão, e nos aprisionam de forma que ficamos acorrentados pensando e aquele medo de mudança. Por quê? Porque se todo mundo faz, se falaram para mim, o que vão pensar? O que vão pensar de mim se hoje eu falar que eu não quero fazer mais isso? Mudar de qualquer coisa, família, situação, emprego, faculdade que estão me pagando, estão cedendo para mim. O que eu vou falar se eu desistir? O que eu vou falar se a escolha não é minha? O que eu vou falar agora para minha noiva ou para o meu noivo que não está cedo para casar, que eu não quero mais casar? O que você São as muralhas opina? mentais, né, Fábio? São as muralhas mentais. Se todo mundo faz, se eu não fizer, eu sou esquisito, eu sou diferente. E lembrando, Daisy, não, nós somos diferentes. O ser humano tem sua individualidade. Eu não posso olhar para o vizinho, para o primo, para a prima e saber o que ele quer. Olha, ele chegou ali, ele chegou aqui. Eu não posso me comparar à família de redes sociais, à família feliz. Lembra? Tinha até os adesivinhos no carro, o cachorro, todo mundo de mão dada. Eu falo, minha família tem que ser assim. Minha vida tem que ser meu emprego. O fulano já tem assim. E fora as comparações da época, né? Que papai, mamãe, tio, vovó, o irmãozinho já fez isso, a priminha está ali, né? Como se tivesse a priminha, porque já está ali, está melhor que eu. Ela pode estar melhor que eu naquela situação e nas outras, fisicamente, mentalmente, moralmente. E o tempo? Será que ela escolheu agora? Ela escolheu porque a priminha que já está começando a estudar falou: poxa, eu não decidi o que eu quero, minha priminha, meu priminho já sabe que eu sou comparado. E qual o problema? Será que ele já sabe mesmo? Está com a empolgação. Não é melhor eu maturar minha ideia, tanto de emprego, relacionamentos, né, sociedade? Não é melhor eu maturar para depois ter uma certeza? Não ir pela manada falar o que está acontecendo? É quebrar esse sair da caverna. Platão já, vamos falar, né, cantou essa pedra para nós há muito tempo, né? Deveríamos estar tuitando mais Platão, né? Tuitando nem existe mais, né? Postando mais Platão, né? Deveríamos estar dando uma olhar mais para essa caverna. Seríamos muito mais felizes, você não acha, Daisy? Com certeza. De permitir a não construir muralhas mentais na vida, né? Deixar a vida fluir e agir como deve agir, que é permitir viver. Porque no mito, na caverna, ninguém vive, né? Sobrevive. Sobrevive, sobrevive ao que falaram para eu fazer ainda, né, Daisy? Sobrevive à verdade que falaram que é a minha verdade.
que só esse mundo, só isso. E assim fecha, né, a nossa psicologia com o mito da caverna, né, de Platão, e esperamos que colocamos uma interrogação para muitas pessoas aí, né, Deise? Que pessoas Sim, pensam. Se eu estou sentindo incômodo, eu não preciso tomar algo, qualquer droga lícita ou ilícita, para sair desse algo. Esse algo, eu saio, pela porta que eu entrei, eu saio. Meu problema vai se resolver. Ah, é difícil? Sim, mas vai ser muito mais fácil, muito mais confortável do que o desconforto que eu estou sentindo. Vai doer um pouquinho? Vai, mas depois vai ser um alívio total. Tomara que nosso canal, né, organizadamente, ajude, desperte muita gente sair da caverna, né? E pedimos, né, Deise, que deixe o sim. joinha, se inscreva no canal, né? Pensamos conteúdos legais, bacanas para entreter com a psicologia, com a vida real, né, Deise? Isso. E se você tem alguma situação que queira partilhar sobre algum momento que você ficou no mito da sua caverna ali preso naquela situação, conte pra gente. Se você tiver se sentir confortável, entre em contato, mandem mensagem, comentem, se inscrevam no canal, participem. Obrigada, Fábio. Compartilhem, deixem o joinha, se inscrevam no canal. Obrigada, Deise. Tchau, tchau. Obrigada, Fábio. Tchau, tchau.